fala, então, é o professor emérito da USP, uma pessoa que dedicou a vida aos estudos da cannabis. Aqui, a situação mundial, então, do hemp é assim, ó, você compra jujuba, então imagina isso para uma criancinha, uma criança autista, cheia de seletividade, né, não tem muito o que você oferecer, isso dentro da realidade de uma família, é uma coisa muito legal, as famílias ficam muito felizes, ai, que bom, doutora, eu vou conseguir oferecer a medicação para o meu filho de uma forma menos, sei lá, torturante. Você pode entrar numa loja como essa, ó, e comprar. Em alguns locais, liberado. Você compra coisa para comer, coisa para passar, coisa para tomar, coisa para fumar, tá? Então, isso é uma questão de paradigma do país, beleza? Aqui, ó, o aspecto de uma loja já mais medicinal, vamos dizer assim. Aqui, propaganda livre numa estrada, certo? O uso medicinal da cannabis, então, ele existe porque a gente tem os pesquisadores precursores. Esse livro eu recomendo para os doutores, quem puder, adquira, por favor. Ele não tem um valor muito maneiro, mas, enfim, vale a pena. É um bom livro, é um livro capa dura, aqueles livro bíblia, né, que a gente adora, médico, gente que estuda assim, sempre. E ele vende na Amazon. Esse livro é escrito pelo professor Rafael Mechola e os colaboradores. Esse é o professor Rafael, o aspecto dele. Eu acho que ele já está na 8ª década de vida, e muito bem, obrigado, viaja, fala, faz tudo. Aqui ele está mostrando 2 neurônios, a fenda sináptica e a atuação de endocannabinoides, que a gente já vai ver mais para frente. Bem, didaticamente, nós dividimos o sistema endocannabinoide em 3 partes, que são os endocannabinoides, moléculas bioativas sintetizadas dentro do corpo humano, nos neurônios, a partir de precursores lipídicos. Escutei de uma professora da Fiocruz que também a partir de peptídeos é possível formar canabinoide. E isso é uma coisa nova. Eu escutei isso no ouvido ali, sabe? O cientista te contando um negócio, tu fala, ah, uau! E aí tu vai estudar, tem uma coisa já na literatura, mas ainda muito inicial. O que a gente sabe mesmo, precursores lipídicos. Depois temos o quê? Receptores, né? Já que tem a molécula, a gente tem que ter o receptor. E ali a gente começa a destrinchar o mundo endocannabinoide falando de receptores tipo CB1 e tipo CB2. Eles têm funções diferentes quando ativados e dependendo da molécula que ativa, com afinidades diferentes, ele também vai ter efeitos também diferentes. Eventualmente até antagônicos. Pode causar ansiedade ou tratar a ansiedade. A mesma molécula, dependendo da dose que você oferta, pelo tipo de estímulo do receptor que você vai fazer. Bom, e como tudo em bioquímica tem que ter o quê? As enzimas, né? Sem elas nada seria. Ei, Cíntia, lembra? Decora as enzimas irreversíveis do ciclo de Krebs. Ai, caramba. Todo mundo pega o quê? Pavor de bioquímica, né? Os farmacêuticos. Eu sei que é uma matéria meio espinhuda, mas na verdade ela é a base. Né? Então a gente vai revê-la com um olharzinho mais leve. O objetivo aqui não é decorar nome de enzima não, tá, galera? Esse negócio aí pra mim nunca funcionou muito bem. Eu com decoreba eu sou péssima, eu sou boa de raciocinar. Então eu sei que a citrulina entra aqui, passa por lá, acontece assim, o ATP sai. Buf! Ciclo de Krebs. Agora vem me perguntar o nome da enzima irreversível, sorry, vou tirar 0 na tua prova. Tá? E isso às vezes mede conhecimento, né? Só que não hashtag. Bom, diz aí o pessoal que cola na prova, a gente precisa fazer isso para passar. Pronto, que bobagem. Então aqui a gente tem hidrolases e lipases, tá? Aí eu falei para vocês em receptor CB1 CB2, só que não. A gente tem receptores GPRs, e a gente tem PPARs, e a gente tem canais iônicos, que também funcionam como receptores para o sistema canabinoide. Nós temos, além das enzimas FA e MAG, vamos chamar assim, todas essas. Agora, uma com especial carinho e atenção, eu chamo a atenção aqui para vocês, o colesterol. Colesterol, coitado, falaram que ele mata, que ele pica, que ele entope a veia, a artéria, o cérebro, tudo mais, e depois a placa, oh my gosh. Só que não, por quê? Porque dentro da placa tem fibrina, dentro da placa tem macrófago, né? A gente sabe que o processo que precipita o depósito de um LDL colesterol num vaso, no endotélio, é um estado inflamatório, que tem muito mais a ver com a hemoglobina glicada do que com colesterol. Tá? A gente sabe que são 11 subpartículas do LDL colesterol e 2 são potencialmente heterogênicas. Só que o remédio para baixar o colesterol, que são as estatinas, é o remédio mais vendido no mundo. E sem colesterol você não tem enzima, sem colesterol você não tem precursor, você não tem reparo de membrana celular, você não tem hormônio esteroide. Daí eu começo a entender por quem que eu trabalho. Aqui. Nós temos então a formação de compostos complexos a partir de substâncias simples, isso é a chamada biossíntese, a gente tem a capacidade de fazer isso dentro da gente, com a cannabis não é diferente.
Então, a partir do araquidônio e fosfatidilcolina, a gente faz toda a via enzimática chegando em anandamida, aquela que tem dentro do cacau, e isso é a felicidade. E aí vocês compreendem o THC na terapia canabinoide, pois o THC se assemelha à anandamida molecularmente falando. Eles têm efeitos parecidos dentro do corpo humano. E aqui, então, o corpo humano odeia desperdício, tudo que é produzido, foi utilizado, ele já é ressintetizado e vira outra coisa. Nesse caso, as enzimas que degradam os canabinoides são as FA, junto com o ciclooxigenase tipo 2, e aí você vai ter a formação do ácido araquidônico com a etanolamina via PGE, prostaglandinas. Dependendo da enzima que você utiliza, você vai ter um subproduto diferente lá na frente. Tá. Aqui, a partir do inositol fosfolipídio, a gente vai fazer isso é o quê? Fosfolipídio de membrana. A gente vai fazer a clivagem, vai ter a formação, através da fosfolipase AC, do 2-AG, que é o 2-acilglicerol. Este, terminou o uso, você ressíntese, degrada e forma ácido araquidônico e glicerol. Aí você fala, então vai dar inflamação, né, doutora? Porque ácido araquidônico não é isso. Não, meu amor, ácido araquidônico é o fosfolipídio de membrana. Ele está lá esperando um estímulo para acontecer alguma coisa. Não necessariamente vai virar inflamação. Essa inflamação não está certa. Isso é bem interessante. Por quê? Porque a gente estuda a cascata inflamatória a partir disso. Né? Só que não. Por quê? Porque a gente, dependendo da via enzimática estimulada, você vai ter a formação de tromboxanos leucotrienos, prostaglandinas altamente oxidativas ou não. Uau! E a cannabis atua nisso? Sim. Então, aqui uma figura. Eu amo essa figura. Uma vez eu fiz um teste mental e eu consegui fazer todas as enzimas. Isso aí é coisa de gente louca, né? Normal. Por quê? Porque eu uso isso aqui basicamente o dia inteiro na minha prática clínica, tá? Basicamente, a vida está aqui dentro. Então, a partir do colesterol, vai sofrendo clivagens e a gente vai fazendo a cadeia de biotransformação esteroide. Nós temos aqui a pregnenolona, que compõe sozinha 60% da massa seca cerebral. Sozinha. Eu prescrevo isso aqui desde 2011. A Anvisa falou que não podia prescrever em 2018, eu chorei nesse dia, porque é muito sério você dar isso para uma senhora demente, em 3 dias ela não está mais agredindo a filha, e lembrar o nome. Então é muito sério, né? E é uma molécula bioidêntica. Então você começa a entender o jogo, como é que funciona, né? Pregabalina pode, pregnenolona não. Oi? Não entendi. Tá. Depois a gente segue a via progesterona, vai virar os precursores adrenais, esse cantinho está adrenal, aqui a gente controla a pressão arterial, aqui a gente desinflama, aqui a gente faz a gangorra do estresse voltar para o normal. Lembra? Quem faz o estresse é a adrenalina e o cortisol entra então para desfazer. Se um é taquicárdico, o outro é badicárdico. Se um é constritor, o outro é dilatador. É assim que atua. Os receptores todos, alfa, beta, adrenérgicos. E aqui nós temos, descendo então para a cadeia androgênica, se sobrar. Vocês sabem da síndrome do roubo do cortisol. Quem não estiver por dentro, depois assiste a aula dos hormônios aqui do lado, que vai falar bastante sobre isso. Então, uma pessoa estressada começa a ter deficiências esteroidais, e aí a gente acha que tem que dar testosterona para todo mundo. Sorry, but no. Por quê? Se você arruma a via inteira, você começa a produzir testosterona. Se você modula a adrenal através de substâncias chamadas adaptógenas, que são plantas em sua maioria, você começa a ter a sobra molecular na cadeia para a formação de tudo que você precisa. Quando a gente dá um anovulatório para uma fêmea humana, né, Ju? Que estão esterilizando as nossas fêmeas, coitadas. Doutora G, gineco-obstetra, professora no Rio de Janeiro, e a gente se conheceu assim, né, Ju? Eu falando que estão castrando as fêmeas humanas, ela, ai meu Deus, é mesmo. E por que, né, que eu falo isso? Porque os anovulatórios, eles tiram a função progesterona e estrogênio, basicamente, da mulher, justamente no único período que Deus previu que ela seria cíclica, que ela produziria isso em grandes quantidades, uma vez que a progesterona vem da casca do ovo, do corpo lúteo, né? E a gente mantém aquilo por uns 15 dias, gestou, mantém aí, espera até a placenta começar a produzir, placenta mantém a gestação, progestário, irmão da gestação. E aqui a gente trata infertilidade, tá? Então, se você pega uma paciente hoje, isso aqui tá tudo zoneado, ó, homem, mulher, tanto faz, velho, novo. Uma coisa que eu observo na minha prática, por quê? Porque eu meço cortisol há 15 anos. Então, eu já tenho um pequeno laboratório dentro dos meus prontuários, que são bem inscritos, e eu anoto o resultado de exame.
Isso é uma coisa também que eu recomendo que vocês façam. Para você poder seguir seu paciente. Senão você tem que rever o exame anterior, dá um trabalho na hora, mas vale a pena. Porque quando ele te mandar os exames de segmento, você já consegue bater o com CREA e saber se melhorou ou não, tá? Por quê? Porque isso é medicina de precisão. Aqui não tem mais eu acho que vai melhorar, toma esse, se não melhorar a gente aumenta a dose, se não troca a classe da medicação. Forget about this. Agora você vai oferecer a molécula certa, na dose correta, para essa pessoa. Isso tem que ser medido e acompanhado, tá? Por isso que eu falo do acompanhamento remoto, de solicitar esses exames para você acompanhar. Mas você faz isso tomando teu café sozinho, na tua casa de chinelo. Não precisa estar o paciente na tua frente, parará. O acompanhamento, hein? A consulta de exames, ele tem que estar junto para entender o que está acontecendo no corpo dele. Ele tem que estar junto para entender que colesterol não mata, nunca matou, Deus não é burro. Ele não enche a gente de uma molécula assassina, assim, do nada, sabe? Não é sobre isso. Mas, se eu tirar a molécula precursora, eu vou vender remédio para sua memória, para sua pressão, para sua inflamação, para você dormir, para você namorar, que mais? Uau! Aí você começa a entender qual é o conflito de interesse que te move. Esse aqui, ó, é o DEA, tá? O DHEA famoso, aí muitos repõem e tal, muitos tomam, traz dos Estados Unidos, legal. No Brasil existe essa molécula também, para prescrição. Mas aqui ela leva o nome de prasterona. Eu não recomendaria que os doutores oferecessem isso via oral, pois sabemos que hormônios esteroides, propriamente dito, ou seus precursores, podem aumentar a SHBG, que é uma transportadora hepática, que faz com que diminua muito a biodisponibilidade desses mesmos hormônios, tá? Então a via que eu prefiro, ela é transdérmica, num veículo chamado Pentravan, que é o que? Nanotecnologia. Então, a gente começa a trabalhar com tecnologia mesmo. Você oferta tudo o que teu paciente precisa, porque você mede isso aqui no sangue dele e detalha o plano de saúde cobre, tá? Então, de hidrotestosterona, vale a pena fazer uma oxandrolona? Eventualmente. Mas e se eu der aldeia e maca com tríbulos? Ele vai fazer a mesma coisa, só que sozinho. Com uma molécula bioidêntica que, no pior, ainda faz um feedback negativo e diminui o colesterol do cara. E aí? Estão preparados? É sobre isso. Então, vocês têm que pensar que se o paciente está subindo o colesterol, tem motivo. E provavelmente está aqui o furo, ó. Tá? Uma coisa que eu vejo aqui, ó, o cortisol dos pacientes está zerado. O COVID tem uma capacidade impressionante de zerar cortisol. Isso eu estou falando de cortisol salivar. Não se prenda ao cortisol sanguíneo por conta da SHBG, do CBG, que é um outro transportador, que acaba gerando muita confusão na leitura e erro analítico mesmo. Então, por favor, solicitem, se possível, os exames salivares em curva de ciclo circadiano. Meçam às 8, às 16, às 22 horas, madrugada, se o paciente de vocês desperta na madrugada. Peçam o exame salivar, ele leva os kits para casa, faz toda a coleta, leva para o laboratório, no dia seguinte você recebe esse perfil, tá? Se o teu paciente é hipertenso, solicite um mapa junto e faça o traçado do ritmo circadiano pressórico junto com o cortisol, você vai começar a entender teu paciente. E aí você vai entender se você tem que dar uma rodiola ou uma ashwagandha e que horas você tem que ofertar esse nutriente. Uau! E aí o paciente volta a produzir as substâncias que ele precisa e ele mesmo se trata. Ok? Aqui está a explicação do paciente que fica nervoso e tem uma crise hipertensiva. Ele não tem condições de modular isso aqui tudo e chegar em aldosterona rápido. Aí ele, sobe a pressão. Então, eu trato paciente hipertenso com pregnenolona, progesterona, maravilhosa, vasodilatadora, ajuda com óxido nítrico, ela é miorrelaxante de musculatura lisa. Por isso que a gente oferece o quê? Cadê os ginecologistas na sala? É quando a mulher está fazendo o quê, gente? Contração, muito cedo, quando quer abortar. Só que dá o quê? Progestina ou progestagem, uma bosta de uma molécula modificada que não serve para a cadeia metabólica. Por que não a progesterona? Tá? Outra coisa que eu estou observando nos meus pacientes, isso é meu, eu estou vendo acontecer. A mulherada entrando em menopausa precoce, depois de ter tido Covid. Tá? E não parece que seja algo apenas ovariano. Parece que tem um envolvimento hipofisário. Isso eu estou falando porque eu meço FSH, LH, progesterona, 17-hidroxiprogesterona, estrona, estradiol. Eu tenho a minha casuística e eu estou observando, tá? Então, por favor, gente fadigada, você dá uma olhada nisso aqui, ó. Porque provavelmente a resposta não está no cérebro, está na adrenal. Então a gente está falando do sistema nervoso simpático e parasimpático, do sistema nervoso autônomo. E isso é modulado pelo cannabis. Você oferece o sistema endocannabinoide, ou melhor, os endocannabinoides ou fitocannabinoides, e você regula a cadeia esteroidal.
Tem uns casos clínicos, uma senhorinha de 70 e poucos anos, testosterona zero, começou a usar, dobrou. Sem dar testosterona para ela. Ela preservou. Por quê? Porque a gente usa testosterona, a mulher produz aqui, né? Não temos testículos. Então a nossa cadeia esteroidal vem para cá. Se a gente está muito estressada, a via da vida tira a testosterona da roda. A testosterona é o melhor cardiotônico que existe. Você quer tratar a osteoporose, se você não faz isso com testosterona, desculpa, você não está tratando a osteoporose. Né? Vender alendronato, isso aí não trata a osteoporose. Faz fratura séria, aí sim você mata teu idoso. Então isso aqui, gente, é sobre a medicina que a gente vai praticar com a cannabis. Aqui é uma figura muito linda, mostrando os receptores. Então veja aqui, ó, o receptor CB1 aonde? Na membrana do neurônio. Mas qual neurônio? O glutamatérgico nesse caso, tá? E aqui o neurônio, então, pré-sináptico, produzindo o que, ó, o 2-AG, 2-acilglicerol, lá dentro do neurônio, ele é substancialmente produzido, manda em vesículas. Essas substâncias têm ação retrógrada. Então, o que que ele faz, a cannabis aqui? Ela está fazendo um sistema de preservação de neurotransmissores, como se fosse o feedback, tá? Então, você começa a entender que prescrever inibidor seletivo de recaptação de serotonina nesse cenário simplesmente perde todo o sentido, porque a gente sabe da alta afinidade que essas substâncias têm pelos receptores, fazendo o que? A dependência química, onde você tem que desmamar teu paciente, senão ele entra em surto se você não dá a medicação todo dia para ele. Tá? Isso com a cannabis é bem difícil de acontecer. Agora, muito interessante notar que nós temos aqui, aliás, vai ter uma aula amanhã só sobre isso, que é a ação mitocondrial da cannabis. Vocês estão vendo aqui uma mitocôndria, vocês estão vendo aqui um receptor de cannabis, e isso existe. Então, a gente tem receptor canabinoide nas mitocôndrias. Eu acho que os doutores já estão sabendo que fibromialgia é uma mitocondriopatia. Sim ou não? Sim. Todo mundo aqui na classe? Ok. Em casa, o povo está sabendo? Queria saber essa resposta de vocês. Isso é muito importante. Por quê? Porque fibromialgia é uma super causa clínica de queixa, de dor e fadiga, que são absolutamente incapacitantes para a vida rotineira. Então, não é Miozan com fluoxetina, pregabalina, o protocolo. Até porque não tem protocolo. O que tem é tu dar uma olhadinha na cadeia esteroidal do teu paciente, marcadores inflamatórios, como VHS, PCR ultrassensível. Você pode medir uma lipoproteína A, para você ter uma ideia da qualidade desse colesterol. Se esse cara é um enferrujador de colesterol, ele é um oxidador de gorduras, você vai orientar para que ele vá no nutricionista ou no nutrólogo, você vai modificar o estilo de vida dessa pessoa, tem a genética sim, mas tem um monte de modificadores que a gente pode oferecer. Aí você começa a entender o smart use dos antioxidantes. Não é todo antioxidante, nem para todo mundo, nem naquelas doses bizarras que a gente pega o povo tomando, que isso faz imunossupressão. Na verdade, você diminui a capacidade dos lisossomas atuarem. Então, o paciente vai adoecer direto e a culpa é tua. Você fica dando antioxidante pra caramba, não é bem assim. Tudo tem que ter porquê, tá? E o ideal é que venha o quê? Da dieta. Então, essa figura dá pra gente passar a vida aqui. Aqui, né? A biossíntese dos fitocannabinoides, então, pela planta, vejam lá os ácidos graxos, agora a gente já olhando para eles o quê? Com calma, com calor no nosso coração, não com ódio. Gente, pelo amor de Deus, a gordura aí! Chega, tá? Vocês começam a entender a lógica dos protocolos e paradigmas que trouxeram até aqui. Bom, e quando eu pego um paciente demenciado tomando estatina? Eu tenho vontade de chorar, sabia? É verdade. Porque isso é uma sacanagem. Tadinho. Como é que vai repor? Aqui, aquela figurinha que a gente tinha visto, né, anteriormente. Então, ó, lembra que eu falei para vocês guardarem os aminoácidos? Então tá lá, fenilalanina virando tirosina, se seguir a via metabólica dela, ela ainda pode virar tiramina. Ela entra na via da planta e essa planta produz os seus flavonoides, que são excelentes anti-inflamatórios e antioxidantes. Também vai produzir os terpenos aromáticos. Aqui está o conceito dos óleos essenciais. Então, estudem essa medicina se vocês puderem. Isso é potente. Os óleos essenciais têm moléculas bioativas. Então, isso aqui encontra receptor no corpo humano. E tem ação terapêutica potente. Experimentem um óleo de lavanda para gente ansiosa. Experimentem uma menta piperita para um distúrbio gastrointestinal. Tá? Até uma enxaqueca. Lembra que eu falei pra vocês da enxaqueca? Eu sofri, né? Então eu usava tudo, até macumba, fica de ponta cabeça. Eu fazia, porque o terror da vida é viver com isso. E aí me ensinaram, ó, pega a menta, uma gotinha, cuidado com o olho, aplica bem na região temporal pulsátil. Gente, é tipo fazer assim, ó, e tirar a dor de você. Você fala, pô, é muito poderoso. E olha as medicações, você tem? Óleo essencial na bolsa.
Eu também. A minha mente tá ali na minha. E o lavandinha trouxe, né? Aí de noite você passa uma gotinha em cada plantinha de pé, faz uma massagenzinha, criança agitada. Na hora do banho você já põe uma gotinha dentro do box. Aquele vapor já é terapêutico. A criança já sai do banho preparada para encaminhar para a noite. Então é outro conceito, tá? Dentro da medicina. Então a gente vai usar a capsaicina tópica. Ixi, aí é coisa que tem. Bom, os endocannabinoides, então, são as cannabis produzidas dentro do corpo humano e os fitocannabinoides são as cannabis produzidas dentro das plantas, tá? A gente tem, claro que medicina nunca é tão simples, né? Pega o CB1 neurônio, pega o CB2, sistema imunológico, acabou. Não. Só que não. Ele é distribuído assim, gente, de um jeito bem generalizado, não digo aleatório, porque eu não acredito que nada disso seja aleatório, mas a gente sabe que tem predominância de receptores em determinados tecidos. Agora notem, não sempre. Por quê? Vou dar um exemplo. O tecido cerebral é conhecidamente riquíssimo em receptores tipo CB1. Só que o tecido cerebral lesado, degenerado, doente, ele expressa CB2. Então pera. Então eu tenho que aprender a modular os dois receptores, eu tenho que entender que timing que o meu paciente está no desenvolvimento da patologia dele, né? Começa a queixa, estresse oxidativo provável. Persiste a queixa, inflamação aguda. Persiste, inflamação cranifica, daqui para lá degeneração. Que lugar está o teu paciente nesse lugar aqui, para você começar a entender que modulação que você vai ter que fazer. Certo? Se é antioxidante, se é anti-inflamatório, ou um sistema degenerado, um terreno biológico já difícil de lidar. Aqui você vai encontrar o quê? As maiores doses dentro da medicina canabinoide, porque você tem pouco receptor para atuar. Então é meio lógico, né? Tá. A gente tem receptores CB2 em ossos, baço, então lembra que eu falei para vocês dos problemas ósseos? Eu trato osteopenia e osteoporose com cannabis. Por quê? Porque cannabis faz osso. Simples assim. Tá? Aqui, os aminoácidos, então, fenilalanina e tirosina, esses desenvolve dentro da planta, fazendo pigmentos, defendendo a planta de invasores. No corpo humano, isso aqui vai se transformar em neurotransmissores como L-dopa, dopamina, epinefrina, norepinefrina. Lembra a crise ansiosa que eu falei para vocês? Um aminoácido pode causar, tá? Tem um paciente extremamente ansioso, aí ele veio, quero tomar o Mix Right, que é um mix de aminoácidos que o Dr. Leir Ribeiro fala muito. E é maneiro. Só que lógico que tem 1.500 miligramas de fenilalanina, com 1.500 de tirosina, não sei o que. Cara, tô muito ansioso, não dá pra você usar isso, mas eu quero usar. Fala, então arruma alguém pra prescrever, eu não vou te dar essa merda. Não é indicado pra você. Quanto tianina? Mas gata, 1.500, amor, pro cara que já é assim. Tianina e taurina. Ai, eu vou mandar ele pra ti. Aí começa a ter crise de ansiedade, não tem condição com gente ansiosa, amada. Não. Bom, e aqui o triptofano, então, que a gente sabe, 90% da serotonina do corpo humano é produzida nos intestinos, né? Então, você quer tratar a depressão serotoninérgica? Quem é a paciente deprimida serotoninérgica? Me dê 3 características. Constipada, chorosa, lábio, e tem insônia inicial. Ela não pega no sono cedo. E, basicamente, a quarta característica, que é patognomônica, é o quê? Come chocolate o dia inteiro, igual se fosse a última coisa da vida. Falou isso aqui pra você, você já anota lá, serotonina. Você sabe que serotonina vem do triptofano. E se tiver de noite, vira o quê? Melatonina. Oi? Aham. Então, por isso que os ataques noturnos compulsivos de chocolate são à noite. Sim, porque a pessoa precisa dormir. Ela está exausta e não consegue se colocar para dormir. Né? Ela não tem uma pineal ali para estimular, uma meditação para fazer. Não ensinaram nada disso para ela. Só dá Rivotril e vai, filha. Com sorte um Pax, né? Que Pax, pelo amor. Pega a melatonina, querida, pinga nessa boca. Diminui a luz, porque tem receptor fotossensível na pele. Não adianta botar tapa-olho e manter aquilo tudo iluminado, e televisão, e celular do lado, e piriri. Porque é a eletropoluição. Isso é muito ruim para a nossa pineal. E a pineal que produz melato. Tá? Então, a paciente deprimida é isso. Eu falo, porque é muito mais comum em mulheres esse quadro. Né? Os homens geralmente vão ter disfunção com a dopamina, onde entram os vícios, adições, aquele intestino que funciona 3 vezes por dia, e o cara é agressivo e tal. Só que aí ele começa a fazer lá pelos 60 anos, ele vai perdendo a capacidade dele de lutar. Isso tem a ver com dopamina, tem a ver com testosterona. Nos homens a gente modula assim a vida, né, do homem. E aqui, então, está
uma ação muito legal do triptofano como neuroprotetor, e a gente geralmente não está muito ligado nessa parte aqui de cofator enzimático, né, para a formação de ATP. Então a gente sabe que esses 3 aminoácidos são quelados junto com aqueles átomos lá da tabela periódica. Então a dieta humana não tem mais isso aqui. Se a dieta humana não tem mais isso aqui, por que você vai fazer neurotransmissor da onde, querida? Da luz? Não vai acontecer. Tá entendendo? O dia que eu tive essa aula, que foi um engenheiro químico que deu lá no curso do Dr. Efraim, no congresso, em São Paulo, eu entendi por que 99% dos meus pacientes eu preciso repor esses aqui, ó. Todo mundo tem disfunção nisso aqui. Quantas pessoas hipotireoidais você trata? Quantos depressivos serotoninérgicos? Ou dopaminérgicos, ó a dopa aqui. Tá? O mal de Parkinson mora aqui. Uau! A gente tem... Então, um sistema de sobrevivência e adaptação, sem ele o corpo humano não funciona, isso é fato. E a gente sabe que ele vai mexer com tudo isso, ó, temperatura, hidratação, frequência cardíaca, função neural, sistema imunológico. Então, é realmente muito vasto. A gente não estuda isso de bate-pronto assim, não vai. Agora, aqui vocês vão ter uma base para seguir os estudos. Aqui é um modelo que eu gosto muito, que é o Mobile, onde a gente sabe que se tirar uma estrela dessa, o Mobile Bluft, né? Então, isso aqui imaginem como se fosse o teu paciente ou tu, e aqui, ó, neurotransmissores, hormônios, citocinas, tudo em equilíbrio, tá? Por isso que a gente faz o exame. O intuito é tentar mapear isso aqui do teu paciente, é fazer uma grande foto metabólica, para você entender quais as vias e estrelinhas, pensando assim, você precisa mexer. Se de repente você tem que diminuir o peso de uma delas, trocar por uma maiorzinha, enfim, para fazer um peso maior, e o teu Mobile Pluft, voltar lá para o ponto de equilíbrio dele. Tá? É sobre isso a terapia canabinoide. Bom, o sistema endocannabinoide responde, então, aos 2 tipos de endocannabinoides, né, ou aos canabinoides, tanto endógenos quanto da planta, por isso que a gente usa a planta como remédio. Aqui a gente tem uma definição interessante e importante de vocês conhecerem, que é a diferença entre o uso industrial e o uso medicinal do hemp ou do cânhamo versus marihuana ou maconha. Então, assim, a cannabis, ela é tudo isso aqui, tá? Só que são famílias geneticamente falando diferentes. O hemp, cânhamo industrial, ele naturalmente, na genética dessas plantas, ele já tem o 0,3% ali para baixo de THC. E ele não exibe psicoatividade, que se saiba, porque a gente está começando a estudar algumas outras moléculas que têm um potencial psicoativo menor do que o THC, tipo CBN. Bom, e a marihuana, a maconha, tudo cannabis. Aqui vai para o uso medicinal, onde eu pego o quê? A florzinha, extraio a minha medicação, provavelmente com uma genética aí que traz uma medicação entre 1% e 20% de THC, naturalmente falando. Então, você pega um paciente que surtou e fez esquizofrenia, você vai analisar a maconha dele, tinha 30% de THC. Isso é super comum. Os super skunks, por exemplo, que estão à venda aí na rua, a média de preço de 60 a 100 reais o grama, e as pessoas pagam. Então, não é coisa pra gente pobre, perceba. Isso acontece aqui no Brasil, tá? Geralmente importado, mas também já estão começando a fabricar por aqui. As flores que as pessoas fumam, que não é o prensadão paraguaio. São coisas diferentes. Aqui você vai usar para fibra, para óleo, para alimentação animal. E aqui a parte farmacológica. Fica fácil compreender. Bom, antes de mostrar essa diferença da planta, a OMS em 2018 já faz uma classificação botânica da planta. Por quê? Porque alguns de vocês vão se interessar em entender melhor isso, né? Então pode buscar na OMS, aqui está a referência. E a gente vai ter, então, essa diferença de como é que a planta é chamada, para que ela é chamada, enfim. Aqui, a singeleza, né, do que? De uma semente, isso aqui são as sementes, que só vem na planta macho ou hermafrodita. E ela vai cair na terra e vai brotar uma plantinha. E vem alguém e diz que isso aqui está errado, que não pode. Ah, por favor, né? Passa para lá, passa. Para você não pode. Vai para o teu Rivotril, passa. Aqui não. Aqui a gente tem a planta macho, ela tem esse aspecto, cheia de sementinhas, elas vêm embrulhadinhas assim. Sementes não contêm canabinoides, então elas são excelentes fontes nutricionais, porque elas têm um perfil de macromoléculas muito bom, macronutrientes, proteínas, gorduras e carboidratos. É uma superfood, algo assim que o açaí fica, tipo, que poderoso amor, mesmo. E as pessoas comem isso, igual pipoquinha. Você pode dar isso para criança? Pode. Faz shake, tá?
Superfood. Super. E aí, você vai atrapalhar a produção medicinal? Não. Faz macho numa sala, fêmea na outra sala, porque se encontra faz hermafroditismo, fica todo mundo bravo, porque aí não dá nem uma coisa nem outra boa. Tem que ser assim. Por isso os cultivos geralmente indoor, para ter esse tipo de controle. Até polinizador pode fazer isso, né? Vento. E aqui a planta fêmea, com esse aspecto, já com a eflorescência ainda pequenininha aqui, já brotando. E é isso aqui então. Alimento, medicina e produção industrial. Olha como elas são bem diferentes. Hoje, a gente não encontra plantas, vamos dizer, geneticamente puras, mas eles estão começando a fazer isso de novo. Então, o que eu estou falando? É o retorno, né? Aquilo que sempre foi. Então, a gente teve que sair correndo. Chegou a polícia, corre! Aí o cara pega que funciona, pega e dá o braço e vai embora. Assim foi feito o selecionamento genético da cannabis. Por isso que a gente começou a ter essas misturas. Então, a gente vai falar em sativa dominante, mnemônico sativa ativa. Geralmente as plantas sativas, elas são indicadas para dar uma ativada nos sistemas. E as índicas para dar uma acalmada nos sistemas. Então, você pode ter plantas com dominância genética, tá? Isso serve para prescrição em outros países. Aqui ainda a gente não consegue esse tipo de informação. Mas tudo bem. Acho que vamos chegar lá, né? E aqui a ruderalis, ó, o cânhamo cannabis é bem diferente. E esse é o objetivo da PL 399, só para vocês entenderem. Tá? A gente não está nem falando de planta que dá para produzir medicamento. É outra coisa. E eles não deixam nem votar. Olha isso. Aqui a taxonomia, segundo a OMS, então o gênero é cannabis e a família é Cannabaceae. Aqui ela se encontra com quem? Com o lúpulo, aquele da cerveja, é um primo botânico. O lúpulo é da família Cannabaceae também. E ele tem as peculiaridades muito parecidas com a cannabis. São as plantas fêmeas, você utiliza para conservar a cerveja, tem um efeito antimicrobiano poderoso, antioxidante poderoso, o lúpulo. Então, beba uma cerveja lupulada, por favor. Ah, mentira, agora está começando a ficar muito bom. Maconha e cerveja? Sim. E o médico que recomendou? Poxa, escrito na receita médica ainda. Tá? Heineken lupulada. E tem o que lá dentro? Epicor? E eu acho que tem uma coisa lá dentro. A vem de Amsterdã, é verde, dá um tempo. E assim, se tu abre o troço, tem um cheirinho ali meio... Que isso, senhores? Percebam. Bom, na toa que eu acho que é mais vendida, né? Heineken geral quer. E também diz que não dá muita barriga também. Não sei. 100%. Aqui, então eles dividem em subespécies e variedades. Isso daqui para vocês saberem mesmo, né? Porque tem gente que fala que não tem nem classificação e tal. Tem tudo conhecidinho, bonitinho. E aqui é uma outra classificação daí com características morfológicas e se referindo o quê? À distribuição do delta-9-THC, o tal do psicoativo. Daí a gente sabe que nas flores pistiladas está 10 a 12% desse THC, tem alguma coisinha na folha, a folha é bem rica em triptofano, então o chá dela vai aumentar a serotonina. E daí vocês têm que ficar ligados, porque isso tem efeito terapêutico, mas também tem efeito deletério. Se a pessoa toma fluoxetina, um inibidor seletivo de recaptação, e você aumenta muito o triptofano, você faz uma síndrome serotoninérgica. E a pessoa entra em mania, a pessoa fica nervosa, ela faz síndrome do pânico. Então, a gente também tem que saber prescrever isso daqui. Ainda não dá para prescrever folha no Brasil, tá? Vai chegar esse dia. E já tem muitos testando o potencial das raízes maceradas e transformadas em produtos farmacêuticos com efeito anti-inflamatório, assim, maravilhoso. Bom, aqui a figurinha mostrando, então, que o THC mimetiza a ação da anandamida, e a gente, então, encontra na natureza esse reservatório, para poder modular o seu, se você não consegue dar conta. Quem que são os tricomas? São esses pelinhos que aparecem aqui, ó, o maior aumento aqui. Na verdade, são glândulas de resina da planta que contêm os canabinoides e as outras moléculas que a gente sabe que estão lá, né? Então é aqui que fica a nossa farmacinha. Mais ou menos assim, nos top buds, lá em cima da planta é onde vão crescer as maiores florzonas cheias de medicamento, tá? Claro que uma planta bem cultivada, ela vai dar tudo isso aqui cheio de florzinha. Bom, e aqui vejam, então, a planta fêmea dando a inflorescência e a planta macho dando a sementinha. Essa mesmo. Aqui é uma fotografia de verdade, com o aumento, né? Então, aqui, menor aumento, médio, vai vendo, maiorzinho, ó. Perfeito, né, gente? Me fala, negócio prontinho. Daí que o maconheiro se arromba aqui, ó. Que o negócio vai embora, o cheiro, entendeu?
É aqui que está o cheiro da cannabis, o efeito terapêutico. Então, isso também é da onde sai a nossa medicação. Então, é dessa flor. O aspecto é bem esse aqui mesmo, tá? E ela é bem colenta, ela é resinada mesmo, quando é uma boa planta, bem tratada, bem alimentada. Aqui, para vocês verem as diferenças genéticas, até no macro, no visual tem. Então aqui, ó, azulada, outra verde amarela, outra roxinha. Então cada plantinha dessa vai ter um perfil químico diferente. Cada uma serve mais ou menos para uma terapia diferente, seria isso. E você pode indicar, não no Brasil, fora, por strains, por famílias. Use o Gorilla Glue, porque ele tem esse terpeno com aquele canabinoide e tá ótimo aqui. Vai chegar o dia. Eu chegou a conseguir um canteirinho lá no Santa Cannabis. Ai, que massa! Aí o Pedro deixa eu escolher as strains que eu quero plantar. Viu? Que massa isso! Então, ó, a doutora Amanda já consegue selecionar por família a prescrição para os pacientes dela, tá? Porque conforme a gente vai conhecendo a matéria, é isso que a gente quer. Que eu quero esse aqui para a doutora Cíntia, aquele ali para o doutor Roberto, entendeu? Cada um precisa de uma coisa. Não é igual para todos. Meio a meio para a doutora Cristina. Pronto. O meu tem que ser O teu tem que ser, amiga. Ai, meu Deus, não vamos falar disso, assim, polemicão, não. Bom, os fitocannabinoides, então, presentes nas plantas, estão em quantidade bem maior do que isso que a gente falou até aqui, são 100 moléculas, então a gente começa a ter esse encontro com os canabinoides aqui. E aí tem o canabinol, aqui as formas ácidas, tá? A planta imatura, a planta crua, a planta recém-colhida, ela é muito rica em formas ácidas, molecularmente falando, que são THCA, CBDA e outras. Estas plantas vão sofrer uma descarboxilação, essas moléculas, digo, e a partir desse processo elas se formam moléculas neutras. Parece que as moléculas neutras são as que encontram maior afinidade pelos receptores, porém as formas ácidas também têm, e são importantes moduladores alostéricos. A gente já vai ver sobre isso no efeito entourage. E isso é o que garante a segurança da terapia canabinoide. Este efeito chamado locomotivo ou entourage, que foi descrito, ó lá, Vicente de Marzo é um cara que produz muita coisa boa sobre cannabis mundo afora. E aqui o professor Rafael Mecholin de novo, tá? E vários colaboradores. Então eles descrevem esse efeito comitiva que a planta cannabis traz, aonde a segurança, o efeito terapêutico top potente, ele se baseia nesse princípio do efeito molecular, junto, fazendo uma competição bem positiva, bem negativa, bem modulada pelos receptores, não fazendo aqui então os efeitos colaterais indesejados, tá? Por isso que a gente vai preferir as plantas full. E daí o broad, que é o quê? Uma molécula isolada e é menos das outras, que seria o canabidiol, a princípio. Com certeza vão surgir broads de outros, né, canabinoides, que aí você pode indicar para casos específicos, tá? Bom, aqui é um estudo bem legal, produzido pelo Ethan Russo, que é um colega nosso, que é muito importante na causa canábica mundial, e ele tem livros interessantíssimos publicados, e ele publica esse estudo em 2018 mostrando aqui o delta 9 THCA sendo descarboxilado e se transformando em THC, delta 9 THC. Então aqui a gente encontra o efeito anti-TNF-alfa, fator de necrose tumoral, anticonvulsivante, antineoplásico e o agonista da via PPAR-gama. Lá na molécula ativada ou neutra, a gente já tem efeitos neuroprotetores, anticonvulsivantes, relaxante muscular e pró-microbioma. Anota! Isso é importante. Se você trata de desbiose, se você intenta que micróbios bons se fixem em paredes intestinais, mucosa, trato respiratório, geniturinário, olho, onde você quiser, você pode tratar olho seco com probiótico, sabia disso? Pois é. É um marcador de desbiose, tá? E a gente não adianta ficar dando lágrima artificial. Isso é muito legal. E aí você vai tratando e não vai dando certo. Sua paciente continua tendo cândida. Você fala, ai caramba, o intestino irritável persiste. A menina foi no nutricionista, tá fazendo tudo direitinho, como é que faz? De repente, você pensar no THC para ajudar aí nessa fixação do microbiota saudável pode ser interessante. Tem receptor. Aonde? No intestino todo. Bom, nesse exemplo desta planta, ela traz o beta-cariofileno, que é esse terpeno que tem na copaíba bastante, em outras plantas também, tá? E ele tem uma ação agonista do receptor CB2 e anti-inflamatória. Ponto. Então, tu pode usar só isso, se tu quiser, podes. Mas e aí? Né? E aqui, a mesma coisa para o CBA e o CBD. CBDA e CBD, tá?
Então aqui, olha lá, um agonista dos receptores 5-HT1, estou falando de serotonina. Aqui, efeito antiemético, anticonvulsivante e um antineoplásico. Aqui os efeitos antioxidantes neuroprotetores, anticonvulsivante, anti-ansiedade, antibiótico, anti-acne. Você fala acne? Não é Rocutan? Não. Rocutan, coitado do fígado, né? Então, os fígados já não estão bons, né? Se for reparar mesmo assim, o fígado não tá bom. E aí, você vai dar Rocutan? Tem coragem? Assina? Pois é. Tendo essas alternativas, eventualmente já não faz tanto sentido assim. Aqui, as moléculas canabinoides com um potencial terapêutico já bastante conhecido, tá? Então, assim, a gente não usa mais o conceito da molécula fim. Aquela coisa da indústria farmacêutica, que você pega uma medicação e ela serve para isso. Sabe assim? E se não der certo aqui, ela vai dar efeito colateral ali, mas não trata lá e nem se transforma em outra coisa. Esse paradigma aqui, ele se biotransforma a saúde, doutor. E você vai ter moléculas multipotentes. Então você oferece isso para o corpo, o próprio corpo as reconhece e utiliza conforme demanda. Não utilizou mais metabolização e excreção. E deposita também. Importante para quê? Exame de doping, tá? Bom, aqui, o canabigerol serve como uma molécula precursora dos fitocannabinoides, então aqui a gente volta para a planta, ela produzindo, a partir do CBG, os canabinoides diferentes, né, ó, THCA sintase, CBDA sintase, e a gente vai formando as moléculas ácidas. Então, o calor, o envelhecimento, a pressão, pH, são alguns estímulos que levam a essa descarboxilação. Existem várias técnicas de extração das formas moleculares mais ativas, vamos dizer assim. E aí, você vai ver, depois, ó, leiam aqui, ó, a referência bonitinha do estudo, as ações de cada uma dessas moléculas. Então, no mercado hoje, a gente já encontra medicações ricas em CBG, que pode ser muito querida por alguns efeitos como anti-inflamatório, antibacteriano, bem potente, tá? Pode usar tópico ou oral. Hipotensão, vasoconstrição e neuroproteção. Aqui o CBD, analgésico, anti-inflamatório, anticonvulsivante. O delta-9-THC, então, causando euforia, efeito antiemético, estimulante do apetite e analgésico. Eu tive Covid agora. E aí eu fiquei de cama ali 3 dias, fiz febre e tal, passou ótima. Só que eu senti uma dor nas costas que eu nunca senti na minha vida. Falei, gente, que coisa bizarra. E eu não tava tossindo, não era aquela coisa, né? Falei, tá. Aí eu falei, vou tomar anti-inflamatório? Nem a pau. Vou tomar cannabis, catei minha cannabis, é 1 para 1, um de THC para 1 de CBD, por causa da enxaqueca. Dei 4 gotas e eu marquei no relógio. Em menos de 10 minutos eu não tinha mais dor nas costas. Isso sou eu contando minha história, aconteceu ali. Dá para usar então de forma aguda a terapia canabinoide? Dá. Não é só para condição crônica. Então você faz a prescrição, você orienta, ó, você vai usar toda noite 2 gotinhas e tal. Mas em caso de SOS, você utiliza. Aí você explica para o seu paciente os usos e como é que faz, tá? Bom, o PEA é um excelente precursor de cannabis. Então, a gente palmitoil, etanolamida, e ele é um ácido graxo também. Ele pode ser encontrado em alimentos como ovo e amendoim, que algumas pessoas vão ter alergia, então pode ser um problema, porque ele não tem acesso a essa fonte nutricional. Então, aí, eventualmente, você oferece o PEA mesmo, a molécula precursora, como se fosse um colesterol, tá? Para o teu corpo clivar, biotransformar. Mas o PEA sozinho também encontra receptores para ele. Então, ele é precursor e tem ação efetora também, tá? A gente pode usar o PEA para situações de estresse, inflamação, neuroinflamação e dor, muito bom. Aí você vai pesquisar na literatura, isso aqui para mim, ó, gente, é uma coisa que não tem preço na vida. Calma aí, tá no outro slide. Bem, suplementos para o controle de inflamação e dor em treinos de hipertrofia, isso é legal. Galera que malha, atletas, recuperação de atletas de alto nível, pode ser utilizado para tudo isso. A UADA já permite. Aqui, ó, dá uma olhada. Não encontrado referência bibliográfica pesquisada que tenha contraindicação. Cara, existe isso pra gente prescrever. E você prescreve um monte de coisa aí que tem um monte de contraindicação. Sem medo de ser feliz. Então, pensem no PEA. Quando vocês tiverem dor, neuropatias, super legal. Pode ser usado em crianças. A gente vai usar via oral entre 300 a 1.200 miligramas dia. Pode dividir em até 3 doses, aquela quantidade. E o uso transdérmico, aqui falta um N, de 1 a 2%, eu geralmente associo ao DMSO, que é esse que levou a doutora Cristina lá no conselho para trocar uma ideia, que é um negócio que vem do sapo, vem da madeira, a gente não pode usar,
né? Ai, meu Deus do céu. Pode, Pode, claro que pode. Eu injeto isso no povo? Não pode. Pode. A gente faz tópico, tá? É fazer injetável. Claro, levanta do cadáver, assim, tá, volta a múmia do Tutankhamon. Aqui. É verdade, gente, o DMSO é poderosérrimo. Vocês precisam fazer isso nos pacientes. E vocês, pra vocês sentirem a energia do negócio. Beleza. Ele é um vasodilatador potentíssimo e é o melhor permeador de membrana biológica que eu conheço. Se alguém aqui conheceu um melhor, me avisa. Ele tem capacidade hidrofílica e lipofílica, então ele consegue atravessar os dois sistemas e carrear. Então, por isso fazemos ele tópico. Você pode usar ele para estética, você pode usar ele para inflamação, você pode usar ele para dor, você pode usar ele para psoríase. Nos cremes. Cremes. Com tirosina. Ah. Tirosina e DMSO. Tira a mancha, né, amiga? Modula melanócito. Aham. E o negócio do melasma para sempre acabou? Sim, sim. Progesterona é tratamento para melasma. Pesquisem. Por isso que a mulher grávida faz também o cloasma. E é um nome antigo, né, cloasma. Ele é considerado um marcador de complicação obstétrica. A doutora Juliana, fala progesterona, Juliana. Então aqui... Desde que eu te ajudo, amiga, eu tenho um monte de pacientes que eu tratei melasma com isso. Teclopide, todas. Benefício da progesterona, além da proteção endometrial na redução hormonal. Aham. O coraçãozinho, né, agradece. Pô, cadê o esteroide? Não é ninguém sem uma progesterona. GABA. Sou total GABA mimético, tá? Então você pode usar progesterona para as ansiosas? Super pode. Mas você faz exame, por favor, né? Não é assim, do nada. Bom, então outros fitocannabinoides aqui, os nomes, sim, para vocês estudarem um a um e se relacionarem melhor com essas moléculas. Aqui, o slide fala por si. Você entende por que o canabidiol é tão famoso? É porque ele é muito poderoso. Então, realmente, ele faz jus à fama. Ele sozinho faz tudo isso. Então, tá certo. A gente rende uma homenagem, óbvio que sim. Mas sozinho, tá? Sempre com os amigos. Né? A galera do bonde, vai junto. Então, se você tiver, o Delta 8 THC aqui, já existem marcas com esse tipo de medicação para você prescrever. Então, você tem um paciente com dor, você pode prescrever só o Delta 8 THC, que tem um efeito psicotrópico super reduzido, se é que tem. Pode, sabe? Então, você começa a jogar esse jogo da prescrição, onde você começa a entender para que serve a molécula, qual a indicação. Você pega teu paciente e faz a prescrição. Desculpem. Aqui é uma figura muito boa. Ela explica muitas coisas. Uma, por que o povo fuma a tal da maconha? Porque o ser humano comeu milho duro até o dia que alguém inventou a pipoca. É ou não é? Olha, devia quebrar dentro demais aquele negócio aí, mas come esse milho, gente, coisa ruim, pelo amor de Deus, não consigo não. Aí alguém falou, explodiu, falou, meu Deus, vou comer. Imagina a coragem. Porra, o troço explodiu lá e tuf. É assim que come milho. Tá descoberto, né? Você acha que a maconha foi como? O povo comia aquele troço cru, dava uma onda que demorava 1000 anos para passar. Dá enjoo, às vezes para a digestão, porque tem tudo isso, tá? Dependendo da via, a cannabis tem várias ações. Aí foi um desgrama e fez o quê? Tacou fogo no negócio. Ou pegou fogo numa plantação, alguém aspirou aquilo e falou, gente, é assim, vem. Alguma coisa aconteceu e o ser humano descobriu que ele precisava aquecer as moléculas, que através do aquecimento você tem a descarboxilação. E com isso, as formas ácidas se tornam neutras. E se você segue o processo de envelhecimento, aquecimento, você transforma ainda em moléculas terminais. O CBN, por exemplo, é o final da vida do THC. E ele tem efeitos terapêuticos super legais. A gente já está utilizando, tá? Porque tem a medicação. A gente não usava antes porque não existia. Aqui, o CBD, olha lá, o CBD, ele termina em CBDV. CBD e CBDV, acabou. Não vai para outras etapas moleculares. Então, gente, vai chegar o dia que a gente vai escolher cada uma dessas moléculas, tá? E vai prescrever assim, igual a gente faz na ortomolecular, né? Molécula a molécula, item a item, dose a dose, via a via. É uma prescrição bem individualizada. Bom, aqui uma leitura sobre terpenos, depois vocês, por favor, fiquem à vontade. Aqui mostrando a quantidade de possibilidades de ações, né, e aonde que esses terpenos se encontram. Na medicina, normalmente a gente conhece aqui, ó, o mentol, o Vic Vaporub, né? Todo mundo já usou isso na criança e funciona e tudo.
Aqui, alguns benefícios de terpenos. Então, olha lá, ó, o muleno, tá vendo? O alfa-muleno, anti-inflamatório, supressor de apetite, alívio de dor e antitumoral. Ele tem esse tipo de aroma, né? Madeira, erva, e ele é encontrado nessas famílias de plantas. Aqui já é de um site gringo, onde o médico pode prescrever o Gorilla Glue. Lembra que eu falei aqui, ó? É uma marca, é uma família mesmo de planta. E ela expressa mais terpenos tipo alfa-muleno, tá? Lembre-se, gente, não é cartesiano. Ela tem mais alfa-muleno, mas não tem só isso, né? Então, tem tudo. Aqui, ó, o linalol, isso aqui é da lavanda. Então, ela tem efeito o quê? Ó, ansiolítico, sedativo. Você pode sedar uma pessoa com lavanda? Uhum. E existe uso oral, existe uso nasal, uso tópico. Bem eficiente. E a gente pode usar, então, se tiver num lugar, né, que pode, a sour diesel, por exemplo, tá? Então você vai lá e prescreve sour diesel, o paciente vai no dispensário, compra isso, leva para casa e usa. Pronto. Esse vai ser o nosso futuro. Ó, a plantinha da copaíba, a cara dela, que massa. E ela que tem o beta-carofileno, que é um super agonista funcional do receptor CB2, e aqui algumas funções do óleo de copaíba, né, ou do beta-carofileno, ó, fontes naturais, orégano, cannabis, pimenta preta, tudo isso tem beta-carofileno. As ações, então, para dor, neuroproteção, tumor, diabetes. Muito engraçado, gente, prescrevi um paciente, ele é pai de médico, genro de médico, aquela coisa, sabe, família inteira de médico, e ele, obviamente, não conseguia parar com a dor. Aí ele veio. E aí eu prescrevi para dor, ele tem dor nas pernas, e é diabético tipo 2. Já com 70 e poucos anos, um querido, bem alegre, vontade de viver, que sente aquela energia, né, o cara quer e não consegue mais de tanta dor. Aí tá, aí ele me manda uma mensagem assim, uns 20 dias depois de começar a terapia. Doutor, oi, tudo bem? Ó, a dor na perna ainda não melhorou muito e tal, e isso é início, você faz dose bem baixinha, é normal, né, aí vai titulando a dose, vai indo. Mas eu acho que o aparelho do meu diabetes quebrou, porque ele tá dando tudo certo aqui, e estava em 180, 190, não conseguia baixar. Agora tá dando 110, eu acho que quebrou aqui. Eu falei, quebrou não, meu filho. Você tá usando um negócio que modula. Aí vai falar isso pro endócrino. Que a maconha arrumou o negócio dele. Ai, meu Deus do céu, que horror. Ai. Nossa, fica nem a moto. Não fala nada. Paciente. Deixei de pagar. Cristina endócrino. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai explicar pro paciente. Falei, amor, que você tá usando uma terapia que trata, inclusive, o seu diabetes. Aí o paciente, né, delira, ele, puxa, que legal. Aí eles pensam, vou contar pro meu médico, ele vai ficar super feliz em saber. Eu digo, para, stop, don't tell, nothing. Vai na rezadeira. É melhor. Pode dizer que vai na rezadeira, melhorou. Vai na rezadeira. Tu vai. Não conta ainda não, segredo. Muito bom. Então, a rezadeira. isso é a realidade, tá? Vocês vão começar a experimentar isso na prática de vocês. Aqui, uma imagem super legal, já um estudo aí de 2021, trazendo a ação do beta-carofileno no receptor CB2 como um candidato para melhorar a trindade santa da infecção, imunidade e inflamação. E aqui esse estudo foi feito com o SARS-CoV-2, vejam bem. Tá? Já é conhecida a via de ação, ó, lipoxigenase, estresse oxidativo, ativação PPAR, inflamação, beta-carofileno, modulação, inibição de ações, inclusive, ó, no receptor ACE2, não sei quais colegas aí estão acompanhando a fisiopatologia, né, do COVID, ele utiliza esse receptor aqui para entrar nas células. Então, se a gente tem um efeito nesse receptor, eu estou atuando na fisiopatologia da doença, não é não? Criando uma menor chance do vírus conseguir acoplar. Esse aí é o motivo da gente utilizar o que é espironolactona para pessoas peludas no protocolo de tratamento do COVID. Tá? Depois vocês dão uma lidinha sobre isso, bem legal. Aqui está a referência do estudo, com certeza vale a pena. E aí, cannabis? Não. O lúpulo. Isso aqui é de uma fazenda lá de Santa Catarina, maravilhoso. A gente pode fazer chá, tudo isso. Eu uso cabos. Pode usar o óleo essencial, tá? Que é cheio de alfa-muleno. E essa substância, que parece muito a cannabis, né? Reparem, é super prima. Ela tem a capacidade de fazer ações anti-inflamatórias bastante importantes. Então, a gente pode prescrevê-lo de plantas, por exemplo, dessas famílias. Tá? Essas cannabis aqui, ó, White Widow, a pessoa vai ter bastante alfa-muleno ali expresso,
E como é que eu uso isso, né? Vou mostrar para vocês já já. Essa é a foto para a gente tirar de vez a ideia cartesiana de que é um terpeno, um receptor. Esqueça! Isso aqui é uma eletrofotomicrografia e esses são os terpenos de uma planta canabinoide. Olha a quantidade de tudo que tem ali, né? Poder. E aqui, um slide muito importante da nossa compreensão desse efeito que é antagônico da mesma molécula em doses diferentes para o mesmo indivíduo. Então a gente sabe que baixas doses de THC vão fazer uma modulação de receptores CB1, 5-HT2 no neurônio glutamatérgico, diminuindo o glutamato, fazendo assim um efeito ansiolítico bem importante. Ao mesmo tempo que se eu ofereço uma alta dose de THC, você começa a fazer a modulação do receptor CB1 no neurônio GABAérgico, diminuindo o GABA, nosso único neurotransmissor inibitório, fazendo assim uma crise de ansiedade. E aqui está a explicação das pessoas que fumaram e passaram mal, na maioria das vezes. Porque tinha muito THC para aquela pessoa. Você vê que na roda, geral não passou mal, mas ela passou. Então é que ela está sensível. Ou que tem muito receptor, ou uma via metabólica muito rápida. A gente não sabe ainda direito qual que é. Mas o que tem é isso. Então a gente vai modular sempre de baixo. Start slow, go slow. Devagarzinho. Sempre bem devagarzinho. Titular a dose é bem importante. Bom, aqui é o slide, esse sim, fotografem depois, printem na tela de vocês e mostrem para os seus pacientes por que não vale a pena fumar. Por quê? A gente tem ação terapêutica até carbonizar. Quando o buril fez a combustão, você vai ter resíduos tóxicos e carvão, só. Então você passou por aqui, passou. Você teve os efeitos? Teve, mas bem rapidinho. É o tempo ali de queimar, queimou, puf, já viram isso aqui. Então, esse slide mostra como a gente pode prescrever os vaporizadores, que são formas de inalar, igual a gente faz nebulização, é a mesma coisa, tá? Só que o aparelhinho é um pouquinho diferente. Geralmente eles são coisas pessoais, que a pessoa leva na mão ali. Não confundam com aqueles de óleo, que eventualmente a gente não sabe o que tem dentro, cigarro eletrônico, e pode ser daquele jeitinho também, tá? O óleozinho de cannabis, só que você vai mandar comprar numa farmácia, não é na banca. Não usar o óleo no que toma. De jeito nenhum. Muito importante isso. Os óleos para uso oral não podem ser vaporizados, tá? Porque eles têm veículos para condução oral que são tóxicos quando são aquecidos. Então não é legal. Você faz pneumonite, faz coisas sérias, tá? Sei que nem um cigarro. Entendeu? Então isso não é legal. Mas você pedir para o seu paciente que tem a planta ou acesso a ela, fazer a vaporização ou de um óleo para a vaporização, tá? Isso a gente pode prescrever no Brasil e pode ser muito querido. Imagine que eu quero tratar aqui, ó, eu quero efeito psicoativo, minha paciente é deprimida, eu não quero antidepressivo. Então, com uma paciente com tumor, sei lá, náusea, eu quero THC. Eu peço para ela usar essa planta, que essa aqui é uma planta, tá? Cada uma vai ter o seu perfil aqui, ó. E aí, a 315 graus Fahrenheit, ela vai expressar mais o THC. Pronto. Então, eu peço para ela vaporizar a 315. É assim. E isso vai ser o nosso futuro. Então, a gente vai poder utilizar isso para as crianças na nebulização. A parte aqui, ó, do CBN, ó, ele vem bem mais aquecido. Lembra no decaimento molecular lá? Tudo faz sentido, tá? As formas ácidas, ó, ainda cru. E cada um vai ter um efeito. Bom, as bases bioquímicas, então, são lipossolúveis, difusão de membrana plasmática, os metabólitos permanecem estocados. Então, pacientes que dirigem avião, ônibus, caminhão, alguns atletas, tem algumas profissões que eles vão precisar passar por teste antidoping, até para tirar a carta e tudo. Então, essas pessoas, você vai fazer o acompanhamento, você vai explicar, você vai tentar entender se pode, dentro daquele contexto da pessoa, ela pode usar, não pode usar, como é que é. E, eventualmente, você vai fazer uma carta recomendando a medicação, tá? Que isso pode ser tolerado, que isso não vai inibir a capacidade de operar máquinas, que faz parte de uma terapia sensada, piriri. Eventualmente, eles aceitam isso. Porque aí o funcionário é testado, vai dar positivo, né? Policiais federais, delegados, eles passam por isso. Então, eles podem se tratar, tá? Atleta de elite, federados, todos podem. Mas a gente tem que saber isso. E dependendo do exame, pode ser sangue, saliva, urina, cabelo, ele vai pegar um tempo de detecção. O que mais pega, assim, para mais para frente é o cabelo. Tá? Bom, esse estudo também é super importante. Foi feito também com o professor Rafael Mecholan, junto com o CRIPA,
que é um psiquiatra brasileiro, e ele é lá da USP. E nesse estudo eles descobriram uma coisa bem importante, que é a curva em U, tá? Ela foi curva em U invertida. E eles fizeram esse estudo testando a simulação de nervosismo frente a falar em público. Vocês já repararam que eu não tenho nenhum, né? Então, a gente nasce às vezes assim. E às vezes a gente nasce que a gente vai falar com e trava. E aí eles testaram o efeito da cannabis para essas pessoas. E quais foram as conclusões, então? Vejam aqui, a fase pré-teste, tá? É o PT aqui. O A é a ansiedade antecipatória, que é aquele momento de vou entrar no palco, e agora? Aí começa como estavam essas pessoas após utilizar a medicação, né? Depois, na hora da fala, tá? Aqui é o S aqui, ó. Depois vem o F1, que é um pós-teste, e o pós-teste tardio. Reparem que a dose que teve melhor efeito na hora da fala foi qual? A de 300 miligramas. Foram testadas as doses de 150, 300, 600 miligramas e placebo, tá? O placebo foi o que teve pior desempenho o tempo todo. O 600 miligramas começa muito bem e depois se mantém ali, ó, num ranking ruim, ó, terceiro lugar, né? O de 300 miligramas, na hora mesmo do problema, atuou melhor. Depois ele assim, fica para trás, né? Na ação terapêutica, o que é de 150 miligramas, tardiamente. Então, isso é muito legal da gente entender, que nem sempre a maior dose vai ser realmente querida, tá? E você perde a ação terapêutica. Eventualmente, você retrocede a dose. É diferente da lógica que a gente usava até aqui. Que a gente sempre aumenta a dose, não é isso? Quando não funciona? Ou geralmente aumenta, antes de trocar a classe da medicação. Aqui não. Eventualmente você vai falar, você está tomando 5 gotas e aconteceu isso? Volte para 4. Esse é o estudo com isolado? Isso. Sim, só o canabidiol. E aí que a gente tem que entender a aplicação. Mas parece que tem esse efeito também junto com os full. Eles estão começando a entender melhor. Por quê? Né? Então aqui a importância da titulação dessa dose sempre individual. Por isso que o paciente ele vai ter o contato do teu WhatsApp, não adianta. Então aonde que funciona a cannabis? Em todos os órgãos e sistemas do corpo humano. Todos. A gente tem os receptores ali, ó, a carinha deles, ó, nos neurônios, a gente tem nos leucócitos, tá? Células imunológicas, na membrana celular. Então a gente vai ter basicamente os canabinoides da planta, aqueles que foram feitos pelos homens, os sintetizados, e os endocannabinoides que são feitos dentro do corpo da gente. Aqui são alguns agonistas canabinoides endógenos, então a gente produz, e membros de mediadores lipídicos do sistema endocannabinoide. O que acontece? A gente ainda não conhece muito bem, os estudos estão começando a sair, mas a gente já sabe que isso existe. Então a alpeia que a gente falou lá, lembra? Está aqui. Então isso tem dentro da gente. E isso tudo ajuda a formar o nosso sistema endocannabinoide. Vejam bem, passando aí por estruturas gordurosas mais uma vez. Bom, aqui uma distribuição dos receptores tipo CB1, CB2, aonde atuam, né, essas moléculas, e a gente sabe que é mais ou menos assim a coisa, tá? Então, você quer tratar pulmão? Vamos pensar em estimular mais o receptor CB1. Você quer tratar a bexiga? É outro sistema. Órgãos reprodutores, CB1 e CB2, não apareceu aqui no slide, mas tá lá, ó, é CB2 na verdade. Não, CB1, tá? Aqui, ó, para os órgãos reprodutores. Sistema imunológico, CB2. E assim, ó, intestino, CB1, CB2, a gente vai entendendo o que a gente quer estimular, então por que a gente vai oferecer a medicação. Os receptores, então, canabinoides, eles são membros típicos das famílias de receptores acoplados à proteína G. Eles têm essa via de inibição da adenilciclase, tem a ver o que, ó, com canais de cálcio e potássio, lembra? Volta lá para a tabela periódica dos elementos. E as ações celulares dos canabinoides são várias, né? Mas a ativação do receptor CB1 inibe a liberação de neurotransmissor via inibição de entrada de cálcio. Faz hiperpolarização da membrana celular em função da ativação dos canais de potássio. E nisso você faz alteração da expressão gênica. Então eu estou falando de epigenética, que eu não vou entrar nesse assunto, senão a gente vai, né? Mas a terapia canabinoide é uma terapia de modulação epigenética. Isso significa, os genes que você recebeu dos seus pais, eles são imutáveis, isso aí a gente sabe, é o gene ali, códon, tá? Mas a gente tem os epitopos, a gente tem lugares onde é possível você estimular a expressão ou
parar a expressão de determinados genes. Então, eu posso ter o BRCA1 e não ter câncer de mama, certo ou errado? Ou todo mundo que tem o gene vai ter? Não, não há chance. Então, o que você tem que fazer para ter câncer de mama se você tem o BRCA1? Você tem que expressar esses genes. E é nisso que vai entrar a medicina canabinoide. Aí também a gente vai falar em metilação, ixi, aí vai embora a nossa conversa. Por quê? Porque existem muitas formas eficientes de a gente evitar câncer e expressão de genes que a gente não quer, tá? De degenerações, de todo tipo. E é isso que a gente vai fazer com a epigenética. Ela não muda o gene, pelo amor de Deus. Ela faz uma modulação da expressão, ok? E os efeitos parecidos com receptores opioides, aqui vocês entendem porque os Estados Unidos se colocaram tão à frente, porque lá eles vivem a crise opioide. E o opioide é o seguinte, você chegou no opioide, você não desmama mais. Todo mundo aqui sabe disso. Não tem beijo de dizer, não vai, nada. Sara o cara que está viciado em opioide. Então não tem. Você chegou lá, você falou agora, José, não tira mais. E o cara fica viciado e geralmente morre, porque é uma qualidade de vida bem ruim dessas pessoas. Elas param de se relacionar, param de trabalhar, não tem mais vida produtiva, não reproduzem. Que dó, né? Será mesmo que era assim? Bom, a cannabis entra para melhorar essas ações canabinoides. A gente já vai ver como. Bom, a proteína G, então, é uma proteína transmembrana, olha ela aqui, ó. Tá? Ela é estimulada lá pelo mensageiro, que se acopla ao receptor, uma proteína trimérica, que vai mudar essa conformação e vai fazer a expressão dentro da membrana celular, dentro da célula. E aqui a gente vê que essa expressão pode ser produção de ATP, pode ser uma contração, secreção, produção de proteínas, metabolismo, e inúmeras funções dentro da célula a gente tem quando ativa um receptor canabinoide, tá? Aqui, elas são importantes, pois são sensíveis a neurotransmissores, hormônios, odores, ó, o óleo essencial aí. Ele ativa essa proteína G, tá? E a luz. Então, você começa a entender o efeito da luz. Por que você tem que pedir para paciente deprimido ir para o sol de dia? Isso tem efeito terapêutico poderosíssimo. As pessoas não veem mais a luz do dia. Essa luz não tem a mesma frequência do sol. Ela não consegue nos estimular assim. Bom, aqui uma imagem bem legal. Então, ó, a membrana celular fosfolipídica ali, o receptor tipo CB2 sendo estimulado positivamente, tanto pelo 9-THC quanto a anandamida, que a gente já sabe que são moléculas que se imitam, né? Ela vai estimular a proteína G e cada fração dessa vai ter uma ação. Então vejam aqui, ó, estimulando a mitose, a via de AMP cíclico, aqui a via de expressão genética, fazendo então modulação negativa positiva e positiva negativa. Isso é bem importante, via de ceramidas, é muito assunto, não vou entrar. Vai estimular preferencialmente o receptor CB1. Em altas doses, o endocannabinoide ativa os TRP. Então, por isso que para dor, a gente vai utilizar THC numa dosezinha tico-além ali. Vamos falar de dose até o final aqui. Cadê?
O som tá funcionando, doutor? Foi? Obrigada, querido. O pessoal perdeu alguma coisa? Quer que eu volte aí? Como é que tá? Em casa? Tá tudo bem? Voltar ao slide anterior, Aqui? E aí parou. Tá bom, obrigada, querido. Então, pessoal de casa, ó, problemas técnicos acontecem, né? Estamos aqui, voltando então na nossa membraninha celular. Colegas, vamos só trazer o pessoal junto com a gente. Então, aqui a gente vê o receptor CB2 posicionado na membrana celular e o estímulo do delta-9-THC e anandamida no mesmo receptor, com um efeito bastante parecido, ativando a proteína G e, com isso, várias ações celulares se desencadeando. Então, ativação de mitose, via de expressão genética, que são coisas bastante peculiares da cannabis. Até por isso a gente vai usar ela como uma terapia que é oncogenética, tá? A gente usa isso aqui para o câncer, mas não é só para náusea, não. Não é. Ela tem a ver com fator de proteção do genoma. O IGF-BP3, por exemplo, que é uma molécula, que é um peptídeo, secretado em espelho junto com o IGF-1. São fatores de crescimento. O IGF-1 é o GH. E Deus é burro, ele vai falar para você fazer mitose sem cuidar? Nunca. Então ele fala, faz mitose, amor, mas deixa eu botar um peptídeo aqui, que se essa célula estiver ruim, a gente já mata ela agora. O nome disso é o quê? Apoptose. Então a gente pode medir isso no sangue dos nossos pacientes. IGF-BP3 é um exame que você mede, e mede pelo plano de saúde, hein? Não tem esse mistério, tá? E a gente pode entender o quão preservado está o mecanismo de proteção antitumoral do nosso paciente. Que eventualmente as pessoas já estão desprotegidas desde os 20. Inclusive para o GH. Com certeza. E acompanhar, né? Bom, então aqui a gente vem para os receptores amiloides, onde a importância deles é enorme, é vasta, mas a gente tem um olhar especial voltado para essa questão da dor, tá? E aí o uso da capsaicina, então, como um potente ativo, que ele pode ser utilizado via oral, mas lembre-se das gastrites e a pimenta, então a pessoa às vezes refere uma queimação, não vai ser legal. Aí você vai querer dar um omeprazol, não dá. Pode espinha santa. Né? Pode ser, para proteger. Ou uma cápsula gastroresistente, e aí abre o intestino direto. Enzima digestiva. Pode, mas eu particularmente prefiro usar a capsaicina tópica, tá? Entre 0,001% a 0,0... Peraí, são de 2 a 3 zeros depois da vírgula, tá? Para anotar certo aí. 0,00. É 00 e 000, né? 1%. Essa é a dose habitual para o uso que é tópico. Lembre-se que se você associar o da MSO, a capacidade de permeação fica master. Então você usa a dose bem baixinha. Aí você faz o quê? Associa o PEA aqui. Então põe PEA, capsaicina e da MSO. Passa na dor e me manda um WhatsApp depois. Eu boto junto com o Cinetrol. Olha, que legal. Barriga. Pra tirar a pança? Adorei. Há uns 10 anos. Qual a dose mesmo? Cinetrol 700. Viu? 1.400 por dia. Cola na Cristina. Isso aqui é a mestra. Bom, o sistema endocannabinoide, então, tem receptor só CB1 e CB2? Claro que não. Aí tem os TRPs, os amiloides. Tem os GPRs, que tem a ver com muita coisa. Então, por exemplo, você tem um paciente com problema de pâncreas, você vai querer cuidar do GPR 119. Então, a medicina ela começa a ficar desse jeito, tá? A gente vai cuidar do receptor, daquele órgão, é o específico mesmo. Aqui, o mecanismo de ação do CBD, ele é um agonista dos receptores vanilóides, PPAR gama, HT1, e também antagonista do GPR55. Também pode ser agonista inverso. Aí se eu começar a ler isso aqui, vai dar ruim. Então, o estudo está aqui. O intuito é que vocês estudem e entendam que não é esse faz isso, aquele faz aquilo e o outro não sei o quê. Não é, tá? Frente às diversas situações, a gente vai ter a expressão e a ação diferenciada. Aqui é legal esse slide. Olha o CRIPA aí, ó, de novo. Falando... como o canabidiol tem ação em desordem do movimento. Então, por exemplo, coreia de Huntington, super difícil de tratar, né? Na verdade, nem tem tratamento, assim, vamos dizer. Então, a ação da cannabis nesse tipo de doença órfã, né? Não tem tratamento. Muito legal, parece. E ela tem um efeito muito legal, tá? Sim, o tratamento do THC. E aí? Você trata coreia? Não, ninguém trata, a doutora Amanda trata. Entendeu? Mas gente, é igual enxaqueca, igual melasma, tem tratamento? Tem, só que a gente não sabia, né? Tem que operar na fisiologia para você tirar o cara daquilo. E aqui, então,
A gente vê as ações, né, da anandamida, ó, estimulando os receptores, inclusive mitocondriais, diminuindo o quê? A geração de radicais livres, aí via de PPAR, diminuindo as citocinas pró-inflamatórias, aumentando as citocinas anti-inflamatórias, e isso tudo tem um efeito neuroprotetor. E aqui ele descreve bem direitinho o que é agonista, antagonista, inverso, modulação alostérica negativa. Depois vocês fazem uma revisão do que essas coisas significam e para que serve. É assim a terapia canabinoide. Bom, aqui no neurônio a imagem, né, bonitinha, da fenda sináptica, o receptor CB1 recebendo tanto o endocannabinoide quanto o THC. Aqui eu cito o rimonabant, que foi uma medicação que surgiu aí no início dos anos 2000, não. 2005, talvez 2004, por aí. Eu me formei em 2007. 7? 7. Oxi, deu branco aqui. 2007. 2007, o rimonabant estava no mercado. Porque aí eu comecei a estudar medicina estética, vamos tratar a obesidade e tal, do bupropiona, sibutramina e rimonabant. Bom, você sabia que a gente prescreveu isso sem saber que mexia no receptor canabinoide? Ele só vendia assim, ó, o povo para de comer compulsivamente, maravilhoso, pode dar. Aí o que aconteceu? O povo se matou. Puta que merda. E agora? Ainda bem que eu só tinha prescrito para 2, falei, para de tomar essa medicação que parece que não é boa não. Deu problema aqui. E o médico está nessa frente, a gente, ó, para tirar uma losartana. E agora? Falei, que a losartana assim, ela dá tipo câncer, mas o negócio da pressão, vamos ver. E sabe o que eu trato? Pressão alta, paciente hipertenso? Magnésio. L-citrulina. Dependendo, se tiver com disfunção erétil, já vai até dar fila junto, pronto. Pressãozinha baixinha, coisa linda. E agora? E ainda namora. Coisa boa. E lembra. Isso é importante, hein? Namorar sem lembrar, ninguém merece. Então aí o rimonabant foi suspenso. E isso é uma prova daquilo que a gente estava vendo sobre o efeito entourage. O efeito entourage é preciso para a segurança canabinoide. Bom, o receptor CB2, então, sistema reprodutivo, osso, ele está em micróbia, né? Então aqui, ó, eu tenho paciente, de cada um desses lugares aqui, eu tenho paciente usando cannabis por essas indicações, tá? E paciente com câncer de pâncreas, bem interessante a ação para o cólon. Os receptores canabinoides, então, só, né, assim, um pouco mais do mesmo. A gente tem ali os efeitos inibitórios ou excitatórios, depende do neurônio que ele vai estar ativando ou desativando. O início do sinal canabinoide depende do cálcio intracelular e é um importante gatilho para a biossíntese dos endocannabinoides. Se vocês ainda não medem cálcio, meçam, tá? E o pedido tem que estar escrito cálcio total e livre ou cálcio total e iônico. Não adianta pedir só cálcio, porque senão vai vir só o total. E esse é muito pobre para a gente realmente avaliar. E o difusível? E o difusível? Ó, doutora Cristina, então fala. Para tireoide? Então, peçam cálcio total, livre e difusível. Assim vocês já vão estar avaliando tireoide para tireoide, com certeza. Paratormônio, calcitonina, se for indicado, senão não pede. Mas o cálcio meçam, tá? Vocês já estão começando a entender que depende dele, né? Para fazer um monte de coisa. Então você vai dar uma cannabis cara para danar, mas não mede cálcio? Pô, né? Aí você fala, então eu vou repor cálcio, doutora. Não, amor. Você vai mandar seu paciente comer vegetais folhosos verdes escuros, que são a real fonte de cálcio biodisponível. Nunca foi o leite. Never. Esquece disso, tá? Mas eu pego o paciente até hoje com osteoporose, não, meu médico mandou tomar leite. Eu digo, pelo amor. Eu não falo isso pro paciente, eu penso, né? Penso. Falo, não, amor, troca pelo vegetal folhoso verde escuro. E vamos indo. Bom, tem dente, eu falo pro paciente. Aí falo, mostra? Tem. Então não precisa mais leite. Pode já mastigar os seus alimentos. A pessoa fica chocada. Ela fala, né? Faz muito sentido eu mamar com dente na boca? Mas a Nestlé não falou que era isso? Falou, e agora? Não posso falar marca, né, gente? Apaga isso aí na edição. Ai, Cristina. Eu apaguei. Vai, amiga, abaixa esse negócio. E aqui, como é que termina, né, o esquema? Então, o cálcio ativa a fosfolipase, que vai fazer a anandamida a partir do glicério fosfolipídio e fosfatidiletanolamina. Não sei se vocês lembram, a fosfetanolamina, ela está no meio dessa cadeia de transformação, e a fosfetanolamina é um excelente marcador do sistema imunológico para células doentes, extremamente doentes, câncer, degeneração e tudo. O professor Gilberto Tiriti, que estudava e isolou essa molécula lá na USP, foi aposentado compulsoriamente, parou o estudo dele e hoje isso é vendido lá na América do Norte. Bem-vindos ao Brasil. Pesquisem isso que eu estou falando, por favor. Está na história. Eu falava com o advogado do professor Gilberto, pessoalmente. Em São Paulo, a gente ligava Jeff pra ele, Vaz. E os pacientes mandavam falar com o advogado. Isso. Ele ainda está na luta.
Um advogado que... E é uma molécula bioidêntica, a fósforo. Não é patenteada. Tá? Aliás, eles patentearam lá na gringa, né? Por isso que está vendendo. Bom, e como é que termina o sinal? Já que ele começa de um jeito, termina do outro. Então, as duas enzimas degradadoras vão entrar em ação, que é a hidrolase e aqui, lipase, hidrolase, lipase, cada uma atuando no endocannabinoide e formando os seus subprodutos. Lembrando que o ácido araquidônico nada mais é do que um ácido graxo e um precursor de eicosanoides. Aqui, que são eicosanoides mesmo, são gerados a partir de precursores fosfolipídicos, membrana, sob demanda, não são armazenados. Estão associados ao controle de vários processos fisiológicos e estão entre os mediadores e moduladores mais importantes da reação inflamatória. A gente sabe que a humanidade não está boa nesse quesito, né? Por isso que morre o Covid, não é o vírus, é a trombose, não é isso? Tempestade de citocinas, morreu. Bom, endocannabinoides, então, são importantes para modular a via eicosanoide, uma vez que eles atuam em ciclo e lipoxigenases. O ácido araquidônico é metabolizado por diversas vias, incluindo a COX. Esse aqui, ó, lembra do Arcoxia, que matou o pessoal que é de infarto? Vocês lembram disso? Está tudo aí na literatura recente. E formando prostaglandina tromboxanos e a lipoxigenase produzindo leucotrienos e lipoxinas, que é um sinal de parada para a inflamação, assim como resolvinas e outros. Então a gente não produz só inflamação a partir dos precursores, tá? Depende da via enzimática estimulada. O EPA é um dos ácidos graxos do ômega 3, aí você começa a entender porque é a suplementação. O outro é o DHA, que a gente oferece muito para quem? Gestante, né? Para dar substrato para formar o quê? Progesterona. Cérebro de criança, adrenal de criança, é tudo gorduroso. Sem isso, não vai bem. Porque a dieta está muito ruim, né? E ela está lá nos olhos de certos peixes e vão formar prostaglandina E3 ao invés do endoperóxido altamente instável, prostaglandina G2 e H2, diminuindo a produção de prostaglandina E2 e, sobretudo, de tromboxano A2. Então, você quer evitar trombose, anjo do céu? Come bem. Ah, mas não gosto de peixe, doutor, o acesso é ruim, é caro. Então, tome um ômega 3 e um DHA, anjo. Tu vais desviar a tua via, tu vais ficar anticoagulado, tu vais produzir corticosterone, porque o cortisol, o colesterol, ele vem dessas gorduras também, né? Então a gente vai fazer a biotransformação. Aqui, alguns óleos da dieta humana, o ômega 6 presente, ó, ricamente em tudo que a gente come todo dia, e zero ômega 3, tá vendo? E o peixe, ó lá, bombando, mas só de água fria, lembra que tem que ter o estresse ambiental. Aqui a semente de linhaça, né? Ele coloca a canola, né, ó, ruim para danar, o povo acredita nesse troço, tá? E aqui, um slide bem bonitinho, mostrando, bem legal, o que acontece se tu comer ômega 3, a tua via chega para DHA, dentro de ti. Se tu comer ômega 6, tu vai para ácido araquidônico. Então, peraí, a pessoa inflamada, ela não devia estar comendo McDonald's? Sim, mas e agora? Entende? Aonde começa o problema, gente? Ah, tem artrite reumatoide, tem o lúpus. Então, dá uma olhada nisso aqui do teu paciente. Eu garanto para vocês que ela está engolindo veneno todo dia, tá? E o povo tocha remédio em cima e não fala da dieta. Não pode. Quem for nutrólogo trata, quem não for encaminha para o Nutri. Tem que ser. Sozinho a gente não vai. Bom, as propriedades, então, anti-inflamatórias têm a ver com essa síntese de mediadores com menor potencial. A gente tem aqui o que acontece com o ácido araquidônico frente à ação da ciclooxigenase e lipoxigenase, o que acontece com o EPA, o que acontece com o DHA. E aí vocês percebem que, dependendo do precursor, as mesmas enzimas vão formar o quê? Diferentes respostas. Isso é a fisiologia humana, tá? É daqui que a gente parte no princípio da medicina canabinoide. Você não vai desinflamar teu paciente só com cannabis, senão as doses ficam muito altas e você não consegue. Então você começa a entender por que você tem que orientar o cara a comer bem, ou prescrever um suplemento, ou encaminhar para um nutricionista. Beleza? Aqui a gente tem a ação via ciclo e lipoxigenases, que a gente achava que era só ruim, né? Levanta a mão aí quem achava que era só ruim. Sério, pode confessar. Eu também achava. Tamo junto. O povo não fala não. Eu sei que a gente não estudou isso aqui para resolver. A gente estudou isso aqui para ter medo. Fala, ó, o cara tá inflamado, dá logo um anti-inflamatório e deu. Vamos ver se de repente mudando essa proporção de precursores eu não consigo que o próprio corpo dele resolva e proteja. Olha o nome disso aqui, gente, protetina. Te protege, tá? E aí tem sim um potencial de reduzir essa inflamação.
Bom, aqui a família do ômega 3, né, os seus representantes, as naturezas e saturações, se ele é essencial, sim, função anti-inflamatória. Ômega 6 pró-inflamatório, ômega 9 anti-inflamatório. Ômega 9 especial atenção quando? Menopausa. Mulher menopausada se beneficia muito de prescrição de ômega 9. Bem legal, tipo o óleo de borragem. O óleo de linhaça mora por aqui. Ele também pode ser importante aqui, tá? A gente vai fazer o óleo de prímula. Ele é um ômega 6, mas ele é bom para mulher que tem TPM. Olha que interessante. Aí você tem que ver se ela precisa. Não é óleo de prímula para todo mundo. Tá? Não devia. Esse slide ele tá muito bom. Do Canadá, pô. Então, é Canadian Oil, né? Exato. Bom, e aqui, ó, o oliva e o dendê, que são coisas também que a gente não usa tanto. Então, você pode prescrever assim para os seus pacientes, tá? E esse tipo de coisa aqui, a gordura animal eu tiraria daqui, tá? Mas esses óleos refinados vegetais, tirem isso da dieta de vocês. Chega em casa hoje e joga fora todos os óleos vegetais que você tiver lá. E usa para suas frituras, porque o azeite se degrada, né? A banha de porco, o óleo de coco ou o óleo de palma. Essas gorduras são estáveis ao aquecimento, tá? Paciente demenciado. Outra coisa que vai acontecer com vocês é o paciente chegar e dizer, doutor, eu arrumei um óleo bom aqui, posso tomar? Você fala, deixa eu ver o que é. Por quê? Se for um óleo de semente, ele não vai ter canabinoides, mas ele serve para alimentação. Então você explica, ó, você pode comer, é uma boa fonte nutricional, de nutriente, mas não vai tratar o seu sistema endocannabinoide, né? E aqui está a nossa medicação que a gente prescreve, tá? São coisas diferentes. Um vem da sementinha, o outro vem da florzinha. Bom, esse estudo feito em 2011, tem 11 anos já, foi concluído in vitro que os canabinoides inibem a ação da ciclooxigenase. E a gente prescreveu Vicóxia. Para. Aqui, um neurônio GABAérgico, glutamatérgico, operando nos terminais. A equinácea, lembra que eu falei para vocês lá no começo? Então, ela tem ação de receptor CB2, tá? E ela tem uma ação muito importante para a nossa imunidade. Vejam aqui, ó, o vaniloide, tá? O GABA. Então, não é nada isolado. É um retorno aí da neurofisiologia, junto com a endocrinologia e imunologia. Bem o básico, né, que a gente adora. Pois é. Aqui, essa figura dá pra gente passar a vida aqui discutindo, né? Linda. Então, aqui você vê o neurônio pós-sináptico produzindo quem? O 2AG, anandamida, tá? Eles são liberados na fenda sináptica e dessa forma vem no neurônio pré-sináptico, olha lá, neurônio pré-sináptico, atuando em receptor, fazendo a parada da gastadura dos neurotransmissores. Tá? Então, esse slide ele resume muito bem essa ação, ó, de preservação dos neurotransmissores. Só que isso é feito de forma natural. Então, se você precisa do neurotransmissor já na sequência, já volta tudo a funcionar de novo. Bem diferente quando você toma um remédio chapa e não sabe mais o que está acontecendo, né? Então, aqui, ó, homeostase, o tempo todo. É sobre isso. Bom, aqui, uma figura muito boa de um site de cannabis, enfim. Ele mostra por que o THC tem uma ação no CB1 e o CBD outra. Eles fazem. Oi, Ursula. Vamos fazer daqui uns 10 minutinhos de intervalo para almoço? Vamos. Que já é 1h15. Já? Né? Ui. Faz, dá uma descansadinha, daí depois a gente volta. Uns 10 minutinhos desse libera. 10, claro. Pode ser? Fechou, Ou sim. termina, finaliza o raciocínio que você está fazendo, para não cortar o seu raciocínio. Tá. Beleza? Beleza, aqui na verdade é tudo meio que a gente pode parar em qualquer ponto que segue A o... hora que você quiser. Então tá. Tá bem? Tá. Obrigada, amada. Então, galera, vamos seguir só mais um pouquinho para almoçar, já passamos até 15 minutos, tá? Isso não era muito previsto, mas acontece. E aqui a gente ainda tem bastante matéria para frente, tá? Então aqui, ó, por que o THC e o CBD não atuam iguais no mesmo receptor? Um faz ativação direta e o outro indireta. Então é uma figura boa para você entender por que as modulações são diferentes. Então, aqui a gente vai entrar na parte farmacológica e aí a gente vai chegar lá na parte da prescrição, que na verdade aqui eu trago assim os guidelines sobre doses e como é que a gente distribui, e depois tem os casos clínicos, que eu acho que vai ficar para amanhã, tá? E que também não é nada fixo ali, é só um exemplo mesmo para você sentir como é que faz a prescrição e tudo. Tá, então acho que é isso, vamos parar por aqui. Queria saber se alguém tem alguma pergunta. Como é que vocês estão? Tá
Tá muito denso? Tá legal? Tá dando para acompanhar? Tá mais ou menos esquisito? Tudo bem? Tá. Então, vamos liberar para o almocinho. O pessoal tem sua programação horária. E a gente volta. Eu acho que em 1 hora. Deixa eu olhar aqui.